Vamos falar hoje sobre reforçadores. Eu refiz o nosso guia de reforçadores, ele mais que dobrou de tamanho, né? E vai estar disponível no novo site, que o site está novo, tem muita novidade no site. E ele está muito mais fácil de usar agora o site, né? Você entra em www.danielafreitas.com e basta fazer um cadastro só que você já vai baixar tudo, tá lindo o site. Então vamos começar aqui a conversar. Aliás, né, dar os créditos para o meu esposo. Dessa vez quem fez foi o meu esposo o site. Vamos conversar sobre reforçadores. O que é reforçador, Dani? Reforçador é tudo que aumente a probabilidade de um comportamento ocorrer novamente. Então vamos lá. Se eu, por exemplo, você está me ensinando a bater palmas, você bate palmas, eu bato palmas e você me entrega uma coisa muito legal que eu goste, né? Vamos lá pegar as coisas legais que eu tenho aqui. Tipo a girafinha. Você me entrega essa girafinha, eu brinco com a girafinha, aí depois você bate novamente e eu bato, vou batendo palma e cada vez de forma mais independente. Quer dizer que essa girafinha, você entregar essa girafinha, está sendo reforçador para mim, está aumentando a frequência desse comportamento e a probabilidade dele ocorrer novamente quando você chegar para mim e falar, faça isso. Aí você me entregar, aí vai aumentando essa frequência. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que reforçadores é o que aumenta a probabilidade de um comportamento ocorrer. E é só comportamentos bons? Existe só reforçadores bons? Não. E existe só reforçadores que são objetos, coisas tangíveis assim? Também não. Então vamos lá para esse conceito mais assim, raiz sobre reforçador, né? Mas antes de chegar nesse ponto, eu tenho que explicar para vocês a tríplice contingência, né? Que é a base da análise do comportamento. Todo comportamento a gente analisa da seguinte forma: ele tem um antecedente, o comportamento e uma consequência. Esse antecedente, por exemplo, eu chego para a criança e falo, faça isso. Eu falei, faça isso e mostrei o modelo. Aí o comportamento da criança, ela bate palma. E a consequência, eu entrego o bonequinho. Então vocês viram os três caminhos. Agora vamos para um comportamento que não é tão legal. Por exemplo, você vai dar banho na criança. Aí a criança, você fala, vamos tomar banho. Aí a criança começa a chorar, chorando, não quer entrar no banho. Aí você simplesmente desiste de dar banho na criança. Digamos que você desista de dar banho na criança. Então vamos lá. O comportamento da criança foi de chorar, né? Você chegou e falou, vamos tomar banho, antecedente, vamos tomar banho, foi pro banheiro e tudo. Aí a criança começou a chorar e se espernear. Aí você deixou de dar banho na criança, né? A consequência foi de deixar de dar banho. Então, o fato de você estar tirando o fator banho, você está reforçando, digamos que depois de um tempo, ela volte a chorar toda vez que você coloque ela no banho. Então, está reforçando o comportamento dela chorar, você remover o banho. Então vocês estão vendo? Reforçador é tudo que aumente a frequência de um comportamento, sendo de a gente colocando esse item, a gente tirando esse item, então a gente tem que ter isso na cabeça. Então, por exemplo, digamos que a sua criança não quer ir para a escola. Aí toda vez você vai e dirige, vamos para a escola, dirige, leva na porta da escola, aí sua criança começa a chorar. Aí você, não, tá bom, então desistimos aqui, não vamos para a escola. Então, você está tirando esse fator dela ir para a escola. Então, digamos que ela começa a fazer isso todos os dias, chorar todos os dias. Então, tá reforçando esse comportamento. Tem isso, gente. A gente só sabe se um comportamento ele está sendo reforçado ou não conforme o tempo. A gente não sabe no momento. A gente tentou uma vez, isso é reforçador. Porque muita gente fala, isso daqui é reforçador para o meu filho porque ele gosta muito desse brinquedo. Mas você faz uma atividade com ele e não aumenta a frequência do comportamento, então isso daqui não é reforçador para aumentar a frequência deste comportamento, tá ok? Não quer dizer que uma coisa que a criança goste muito vá ser reforçadora para uma atividade. Então a gente tem que ter isso muito em mente. Por exemplo, a gente trabalha, a gente gosta de trabalhar e tudo, mas a gente trabalha para ganhar dinheiro. Será que a gente faria isso se não ganhasse dinheiro? Ou se, sei lá, falasse, daqui por diante, Dani, vamos te dar metade do seu salário. Será que eu ia ter o mesmo empenho para fazer? Então a gente tem que ter isso daí na nossa cabeça também. Então vamos lá.
Coisas que a gente tem que ficar sensíveis às questões dos reforçadores. O reforçador, ele é de momento. Ele pode ser reforçador para uma atividade e não ser reforçador para outra atividade. Essa é uma das coisas importantes que a gente tem que saber. Eles são relativos, eles dependem de pessoa para pessoa, depende da saciedade. Por exemplo, eu amo pipoca, eu adoro pipoca. Passei o dia inteiro comendo pipoca porque eu fui ao cinema e tudo. Aí eu chego em casa, aí meu marido fez pipoca. Aí eu não vou querer pipoca, eu já tô saciada, já comi pipoca o dia inteiro, eu adoro pipoca, então a gente tem que ficar atento em relação a isso. Outra coisa, gente, nada é a priori. A gente, igual eu falei, a gente só sabe o efeito do reforçador se a gente testa. E não é testar uma vez não, é testar várias vezes e anotar, porque eu falo para vocês sobre o registro, as tentativas, a gente só sabe se é reforçador se está aumentando a frequência do comportamento. E se, por exemplo, mas a minha criança, ela não fez sozinha, ela não deu conta de fazer sozinha, eu tive que dar um nível de ajuda. Mas se esse nível de ajuda está começando a reduzir, quer dizer que esse comportamento tá aumentando de frequência. Então, ok, gente, isso aí a gente tem que estar muito atento. Reforçador tem magnitude, gente. Coloquem isso na cabeça, que reforçador tem magnitude, tem coisa que é extremamente poderosa, que vai ajudar lá no início da curva de aprendizagem. Já tem outras que não vão ser tão reforçadoras. Então, por exemplo, tem gente que fala, eu nunca vou dar reforçador alimentício para minha criança. Mas se você não está conseguindo, você já tentou tudo que é brinquedo, você já tentou todas as coisas e não está começando a formar aquela curva de aprendizagem, não está dando certo, mas a sua criança ama M&M's. Aí você usa M&M's uma vez, duas, três, quatro. Aí quando você vê ali, você já usou ali numas cinco tentativas, você já está vendo que ela está aprendendo, que ela está desenvolvendo, que a curva de aprendizagem está usando. Quer dizer que esse reforçador é muito poderoso. Então, assim, temos que ficar atentos. Então, ó, achou que uma coisa é reforçadora? Você não pode ficar oferecendo o tempo todo, porque por conta da saciedade. Então, a gente tem que estar muito atento em relação a tudo isso. Então, vamos lá. Seguindo isso daqui, nós temos vários tipos de reforçador. Cadê? Eu já vou entrar nas perguntas, gente. Eu só vou fazer essa introdução para vocês. Eu vou entrar nas perguntas daqui a pouquinho, tá? Porque é um assunto meio pesadinho, mas eu vou voltar para todas as perguntas. De forma bem simplória, assim, gente, eu divido. Que fica mais fácil de entender, sobre reforçadores intrínsecos e extrínsecos. O reforçador intrínseco é a própria atividade, é aquele objetivo final, aquilo que você já está envolvido. Eu não sei, o pessoal tá achando ruim a imagem, porque para mim aqui tá fluindo tudo, gente. E reforçadores extrínsecos, gente, por exemplo, são os brinquedos, os elogios, comidinha, e apesar da literatura, ela não coloca as estereotipias como reforçadores extrínsecos, ela está em uma outra classificação, as estereotipias, mas eu coloco aqui para facilitar o entendimento, porque a gente pode usar sim as estereotipias para ensinar um outro comportamento para a criança. Então, assim, é só para a gente ficar atento que as estereotipias, elas podem vir ao nosso favor quando a gente está querendo ensinar um comportamento para a criança, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Então, eu já falei sobre os reforçadores, serem positivos, negativos. Isso daí tá no início da live, quem quiser voltar lá depois, né, que acabar a live, para vocês poderem assistir. Então, vocês vão começar a ser os pesquisadores das suas crianças. Vocês vão começar a registrar os alimentos preferidos e colocar numa pirâmide. Esse daqui é o que ele mais gosta e esses aqui são os que ele menos gosta, sabe? Vocês vão fazer já uma lista de alimentos que gosta. Você vai fazer uma lista dos brinquedos que sua criança gosta e objetos. Porque às vezes a criança ela não se interessa por nenhum brinquedo, mas ela adora objetos, ela adora tampinhas, ela adora laços, ela gosta de, sei lá, potinhos. Então, assim, fiquem atentos a tudo que sua criança gosta, mesmo que não seja comum, sabe? Então, sei lá, papel. Tem criança que gosta de pedacinhos de papel, fica lá rasgando o papelzinho. Então, vamos listar tudo que nossa criança gosta.
Brincadeiras sociais. Quais são as brincadeiras sociais que dá certo com sua criança? Aquelas cosquinhas leves, né? Porque a gente não pode fazer cosquinha muito forte na criança, porque isso daí pode ser aversivo. Mas aquelas cosquinhas leves, aquelas brincadeiras, sabe? De pegar a criança e pular e joga para um lado, e joga no sofá. Esse tipo de brincadeira. Comece a linkar, lembre tudo que sua criança gosta. Faça uma listinha disso. Então é o dever de casa que todos os pais têm que ter quando vão começar a intervenção. E agora a gente vai começar a parte mais técnica da coisa, que é o que eu acrescentei no guia de reforçadores. Eu tirei até o mini porque ele cresceu bastante, então ele deixou de ser mini. Essa parte da avaliação, primeira coisa que vocês vão precisar quando vocês vão começar a avaliação dos reforçadores é pegar uma câmera. Pegar uma câmera, colocar a câmera e vocês precisam de um cronômetro. Precisam de um cronômetro, de uma câmera e já ter levantado os possíveis reforçadores da sua criança, tudo que ela gosta. Então, dever de casa, levantar o que a sua criança gosta, comprar um tripé, né, gente? Vocês vão fazer intervenção em casa, colocar o celular de qualquer jeito vai acabar quebrando o celular. Compra um tripé decente para colocar o celular de vocês, ou se vocês são terapeutas também, lógico, autorização dos pais. E ter um cronômetro, ter um relógio que tenha cronômetro, tá? Então isso é muito importante quando a gente vai falar sobre avaliação. Qualquer avaliação, isso tem que tá com vocês. Eu nem falo papel, porque depois que filmou, vocês analisam. Porque se vocês ficarem anotando na hora, vocês vão perder muito tempo. Então vamos lá, avaliação de reforçadores. Primeira pergunta. Quando você oferece um item possivelmente reforçador, alimento, brinquedos, objetos para sua criança, ela pega da sua mão? Tudo isso daqui, gente, vai estar lá no guia, tá? Vai estar no meu guia. Deixa eu ver até se eu consigo mudar aqui. Ah, não sei, vou fazer besteira se eu quiser mudar o efeito. Ah, não, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ah, consigo, legal. Eu só não consigo colocar o objeto. Não tô conseguindo colocar o objeto aqui para vocês. Ah, então vai ficar desse jeito aqui. Que pena, não consegui. Então, gente, a primeira pergunta é isso. Quando você oferece um item possivelmente reforçador para sua criança, ela pega da sua mão? Então, como é que vocês vão fazer o teste? Vamos lá arrumar esse teste. Vocês vão fazer 5 tentativas ao longo de um tempo. Você vai lá definir, é 1 hora que eu vou fazer, porque eu sei que isso daí minha criança não vai enjoar. Digamos que ela adora essa girafinha. Você vai lá oferecer, você pega a câmerazinha, coloque num lugar que enxergue a câmera, aí você vai colocar, estender assim, numa distância próxima da sua criança. Quando eu falo próxima, em torno de 50 centímetros de distância, e oferecer para sua criança. Ela tem que estar no campo de visão da sua criança. A sua criança pegou em torno de 5 segundos, você vai contar ali no tempo. Ela tem que pegar isso daqui em torno de 5 segundos, ela tem que pegar da sua mão. Se passar muito desse tempo, já não tá bom. Então ela tem que estar no campo de visão, tem que ser uma coisa que ela gosta muito. Ela pega, aí você vai marcar lá. Você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 tentativas ao longo de 1 hora, de um dia, enfim. Você vai fazer isso. Vamos colocar lá dentro de 1 hora. Você fez isso dentro de 1 hora, oferecendo. Sua criança, ela pegou pelo menos 4 vezes esse objeto, e nessas 4 vezes, quantos segundos a sua criança demorou para pegar esse objeto? Ela demorou 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos? Isso é muito importante, porque o que acontece? Se essa criança demorar mais de 5 segundos para pegar esse objeto, ou demorar, pegar menos de 4 vezes, essa atividade vai ter que virar um programa, vai ter que virar uma intervenção. Então é a primeira coisa que vocês têm que estar assim super atentos, ok? Vamos passar para a próxima pergunta. Segunda pergunta. Quando você oferece um item possivelmente reforçador para a sua criança e na outra mão você pega um item que não é tão reforçador assim e você oferece os dois. Vamos lá. Gente, por favor, não ofereça um grampeador para sua criança, mas é porque o objeto que estava perto de mim que era cabível, assim. Você vai oferecer a girafinha que você já sabe, no item 1, o pré-requisito para essa atividade é o item 1. Se não, você não fez o item 1, não passe para o item 2. Então, vamos lá.
Você ofereceu aqui a girafinha, ofereceu, colocou os dois numa distância assim, não coloque muito distante, mas próximo da criança, em torno de 50 centímetros, uns 30 centímetros de distância entre os objetos e ofereceu para a criança. A criança pegou esse objeto, você vai seguir o mesmo protocolo do outro, você vai ficar, mas a única diferença é que você vai ficar mudando, em cada tentativa você vai mudar o posicionamento dos objetos. A sua criança pegou o objeto preferido, que no caso é a girafinha, pelo menos 4 vezes. Quanto tempo ela demorou para pegar esse objeto? E, gente, essa questão do tempo é muito importante, porque se você está de frente para sua criança e ela não percebeu que o objeto está ali, isso quer dizer que ela pode ser que essa criança tem grandes déficits na área de percepção visual. E isso daí é extremamente sério, tem que ser trabalhado. Uma criança que tem déficit na parte de percepção visual, dificilmente ela vai conseguir fazer um processo de imitação. Então, esses testes que a gente está fazendo aqui, eles são extremamente importantes para desenvolver uma intervenção. Então, você passou pela segunda pergunta. Vamos lá para a terceira pergunta. Você mostra um item que não é reforçador para sua criança, ela olha e observa em diversas localizações. Então você vai estar aqui com item reforçador no sovaco. Você vai, coloca aqui o item reforçador e pega um item não reforçador. Aí você fica mudando de posição. Você muda de várias vezes de posição. Se sua criança, você vai mudar, digamos que você consiga mudar até 6 vezes e ela acompanha. Você vai fazer isso também num período lá de 1 hora, de um dia, enfim. Fazer várias tentativas isso. Se sua criança, você mudou de 6 vezes de posição e ela conseguiu acompanhar pelo menos 4 vezes isso, ela fez das 4 tentativas, ela conseguiu acompanhar você mudando de posição 6 vezes, ok. Caso não, tem que virar um programa de intervenção isso. Tem que ficar muito... Gente, tudo isso daqui que eu tô falando tá lá no meu site, vai estar lá no meu site, no guia de reforçadores. Vocês baixem lá depois que a live acabar. Eu tenho que até atualizar, eu nem sei se já tá lá, mas vai estar... Ainda hoje vai estar esse programa lá, tá bom, gente? Então, é muito importante isso. Vamos lá para a quarta pergunta. Se você oferece um objeto não reforçador para sua criança, ela pega... Por exemplo, uma escova de cabelo. Você vai, pega e ela vai entregar. Inclusive, eu tenho que até arrumar aqui esse gráfico. Ficou uma coisa em cima da outra. Eu vou arrumar depois. Então, fazer exatamente. Você vai fazer o que você tinha feito com reforçador e agora você vai fazer com item não reforçador. Seguindo mesmo os critérios. Aí, escolha uma ação que sua criança já faça. E, gente, esse item é extremamente importante, esse quinto item. Uma ação que sua criança, que você já sabe que ela faz, digamos, bater palminha. Ela já bate palminha. Ou bater a palma na mesa. Você bate a palma, pá, pá, pá. Aí a sua criança bate a palminha na mesa também. Aí ela faz ação na sequência e quando você entrega esse reforçador, você vai entregando. Você entrega o reforçador, né? Esse aqui é o reforçador. Você entregou o reforçador logo em seguida. E depois ela faz isso daí de novo, e você entregou, você vai fazendo aquele registro, como eu já vim explicando para vocês, e ela consegue desenvolver isso daí, ela faz pelo menos 4 das 5 tentativas, pelo menos 4 tentativas, ok, senão vai ter que virar um programa de intervenção. Ela faz essa ação do quinto passo lá com uma pessoa diferente, que não seja você, faz com seu esposo, com sua esposa, com o avô, enfim, faz. Então, isso daí a gente tem que observar. Se apresentado, você apresenta um reforçador, coloque em cima da mesa, a criança está sentadinha na cadeira, você vai colocar o reforçador ali em cima da mesa e falar, espere. A criança espera, pelo menos assim, uns 2, 3 segundos. Ela entende, você fala, espera, para, mão para baixo, senta bonito, senta direito, que mais? Com outras palavras. Enfim, você usa a palavra, ela espera um pouquinho, aí você vai e deixa depois ela pegar. Isso daí a gente está fazendo um treino também muito importante. A mesma coisa, seguindo os critérios. Aí depois eu vou pedir para vocês marcar os itens de reforçadores não comestíveis. A sua criança, ela é sensível à intensidade da sua voz? Por exemplo,
Digamos que você faça uma atividade com sua criança e faz, faça isso. Aí a sua criança faz toda animada. Aí você, que legal, que bacana. Mas digamos que sua criança você faça. Aí sua criança não liga muito já. Aí você, legal, bacana. Elas têm essa sensibilidade da sua voz? Isso é muito importante a gente saber se nossa criança ela tem sensibilidade, se a gente está sendo muito reforçador ou pouco reforçador, entende? Então isso é muito legal. Sua criança busca a sua aprovação ao terminar uma atividade? Ela empilhou uma série de bloquinhos, aí ela olha para você assim em busca da sua aprovação, ou até mesmo quando faz assim uma coisa errada. Ela busca a aprovação do que você tá fazendo, ou que ela tá fazendo uma coisa que ela acha o máximo ali, ela vai te busca no ambiente. E a 11ª pergunta, quando a criança completa uma atividade, essa atividade é reforçadora para ela? Você vê que ela terminou a atividade, você não precisa entregar mais nada e ela vai fazer essa atividade de novo depois, em outro momento, sem precisar de todo aquele estímulo junto. Então esse é o nosso objetivo final, avaliando os reforçadores. Ok, gente, eu apresentei para vocês 11 perguntas aqui. Foram 10, né? Uma eu pulei, mas é porque não tinha por que colocar aqui, porque vocês têm que enxergar lá no site. Vocês vão entrar no site e vocês vão verificar isso. É importante, gente, que quando você avaliou ali e a sua criança não fez todas essas atividades que eu mostrei para vocês, uma criança de 3 anos tem que estar fazendo tudo e tudo muito bem já. E com muitos itens. Uma criança de 3 anos com um desenvolvimento assim que esperado, ela tem que estar fazendo tudo bonitinho. Se ela não estiver fazendo um desses itens, um item é pré-requisito para o outro. Ainda tem isso, gente. Um item ali é pré-requisito para o outro. Se a criança não estiver fazendo, esse item tem que virar um programa de intervenção. Por isso, a gente fez uma avaliação e esse programa vai virar um programa de avaliação. E o que um programa de avaliação tem que ter com base na ciência ABA? Ele tem que ter um nome, ele tem que ter uma descrição, ele tem que ter um número de tentativas que vão ser feitas, ele tem que ter o objetivo a longo prazo, o objetivo a curto prazo, o esquema de reforçador, os critérios, que passou de fase, aí tem um critério, os reforçadores que vão ser usados, então assim, os possíveis reforçadores, né? Quais são os pré-requisitos para essa atividade? O que a criança tem que ter para ela conseguir iniciar essa atividade? Porque se ela não tem pré-requisito, a gente tem que dar um passo mais para trás. E quais são os níveis de ajuda? Então, tudo isso é muito importante. Então, gente, eu vou dar um exemplo de um programa. O programa é escolher entre 2 opções, que eu mostrei para vocês, que é um item reforçador e um item não reforçador. Então, a gente coloca lá a descrição. Será colocado o reforçador preferido e um item neutro em cima de uma mesa. Os itens devem estar numa distância de até 30 centímetros. A criança deverá pegar em até 5 segundos. Caso não pegar, deverá ser dado um nível de ajuda. Nesse momento, gente, a gente vai começar... a gente não está mais fazendo teste, a gente está começando a fazer uma intervenção. O teste, a gente não dava um nível de ajuda, agora a gente vai dar. Então, por exemplo, a criança não fez em 5 segundos, 3, 5 segundos, você já vai pegar a mãozinha da criança e levar para pegar. Se a criança não faz de forma alguma, a gente já começa com ajuda total. Se a criança ela já tem um pouco da intenção, só que ela não tem aquela coordenação, a gente vai dando o guia para ela conseguir pegar o objeto preferido, mas ela mostrou a intenção para pegar. Então a gente vai trabalhando isso e, lógico, pareando ali o reforçador social e sempre achando legal, que bacana. É muito importante que a gente tenha esse envolvimento. O critério são 5 tentativas. É um reforçador a cada tentativa, né? No caso, isso daqui já é reforçador, ela quer esse objeto, mas a gente vai parear com reforçador social também. E o critério é 90% de acerto. Então, assim, a criança tem que ter, no mínimo ali, das 5 tentativas, ela tem que fazer pelo menos 4 tentativas, né? De forma independente. E os níveis de ajuda, total e parcial. E por último, gente, não, isso aqui era o último mesmo. Então, esse daí é o mini guia, que não é mais tão mini, né? O guia já tá ficando grande,
de reforçadores, eu dei uma revisada nele, acrescentei coisas, porque muitos pais entram em contato comigo frustrados por não conseguir desenvolver as atividades, por não achar os reforçadores. Então é muito importante que a gente siga esse passo a passo para identificar os reforçadores, para quebrar essa primeira barreira. Existem muitas outras técnicas relacionadas a isso, eu só trouxe para vocês uma técnica e tem muitas outras coisas que a gente pode trabalhar. Então vamos aqui para as perguntas. Pode ser usado para qualquer idade, 16 meses? Sim e não. Assim, com 16 meses, é esperado que a criança faça quase todos os itens. Vamos lá para 16 meses, né? Com 2 anos. No caso, 2 anos. O item 1 tem que fazer com 2 anos. O item 2 tem que fazer com 2 anos. O item 3 também. O 4 tem que fazer com 2 anos. O 5 tem que fazer com 2 anos. O 6 também com 2 anos. O 7... O 7, a criança vai fazer com 2 anos com dificuldade, tá? Por conta da formação do cérebro mesmo e tudo, tem certas dificuldades que a gente já espera aos 2 anos, né? A criança, ela tem esse impulso, ela vê, ela quer e ela quer agora. Então, assim, aos 2 anos, se você colocar um objeto preferido para sua criança e ela tem 2 anos, ela vai querer no momento. Então, o 7... possivelmente ela já vai começar a não fazer tão adequadamente. O 8, ok, aos 2 anos tem que estar ali. O 9 também, mas assim, basicamente todos, menos o 7. Eu acho que todos menos o 7 para 2 anos, porque tem a questão da formação mesmo. Vamos lá para mais perguntas. Aqui, ó, 1 ano e 4 meses, isso mesmo. Vamos lá, que eu vi perguntas aqui, gente. Nossa, entrou tanta gente, saiu gente, que eu me perdi nas perguntas. Vamos lá. Tô procurando aqui. Se vocês quiserem ir mandando, podem ir mandando as perguntas, as questões. Aqui, Dani, eu tenho mais facilidade de reforçadores intrínsecos com meu filho, que ele adora brincadeiras sensórios sociais, mas no decorrer do dia ainda tenho dificuldade de usar os extrínsecos. Intrínseco é a própria brincadeira que ele tá gostando. Intrínseco é isso, gente. Intrínseco é uma coisa que é minha. Eu por exemplo, eu tô feliz por exemplo, eu fiz esse guia, eu fiz esse mini guia. Terminar o mini guia me deixa extremamente feliz. Foi reforçador, eu tenho vontade de fazer outro mini guia. Mas, por exemplo, eu chego aqui e faço uma live com vocês. E vocês começam a colocar esse coraçãozinho assim, alucinadamente, o tempo todo apertando esse coraçãozinho aí pra mim. Chegando aqui no chat, falando, Dani, mas você tá linda. Eu tenho certeza que você, além de linda, cheirosa, maravilhosa, começa a discorrer um bando de elogios pra mim. Isso é um reforçador extrínseco. Isso daí vocês estão alimentando isso. Então, assim, elogios, as brincadeiras sensórios sociais, elas não são reforçadores intrínsecos. Você está vindo assim, você está sendo presente. O social, gente, o objetivo com as nossas crianças é que elas fiquem felizes por elas mesmas. Ela terminou uma atividade e ela tá achando legal ter terminado uma atividade que traga desenvolvimento para ela, sabe? Tipo, pintou ali na sala de aula, o professor colocou uma atividade que tem que pintar dentro do círculo, e ela pintou dentro do círculo sozinha e ficou orgulhosa do trabalho que ela fez. Isso é um reforçador intrínseco. Mas, por exemplo, se a professora, ela tá fazendo atividade, tô fazendo, a professora mandou, mas a professora chega e fala, nossa, que legal, você pintou. Isso é um reforçador extrínseco. É importante a gente ficar sensível aos elogios das pessoas? A gente precisa, mas o fundamental é que a gente não fique dependente disso. É muito triste a gente ter que ter elogio de todo mundo o tempo todo, né? Então, por isso que a gente vai fazendo o processo de pareamento. Então, por exemplo,
a criança a gente entregava isso daqui, e a gente foi pareando com o reforço social, de ai, que legal! Aí tem um momento que a gente não precisa nem mais usar isso, a gente, ai, que legal, já o nosso reforçador é... Até um momento que a criança já tá gostando da atividade, a gente vai pareando isso. Vamos lá para as próximas perguntas aqui. Se eu acostumar a dar o reforçador à criança, do que vai fazer se eu der? Eu não entendi. Gente, assim, na hora, eu acabei de falar, da mesma forma que a gente vai pareando os reforçadores, a gente vai removendo também. Porque a gente tem que ter um momento que a gente tem que começar a remover, né, os reforçadores. A gente não pode ficar o tempo todo dando reforçadores extrínsecos, né, objetos para criança. Nós temos que começar a parear com reforçadores sociais até que a atividade seja reforçadora. Então, vamos lá. Mais perguntas aqui. Dani, como eu faço com o reforçador para o meu filho soltar a comunicação? Porque a fala ele tem. Uau, mas essa pergunta é muito complexa, porque primeiro a gente tem que entender que comunicação que ele tem. Qual é qual é o repertório de comunicação? Quanto ele imita? Qual é a qualidade dessa imitação? Qual é a qualidade da linguagem receptiva dele? Por exemplo, você pede as coisas. Se você pedir, por exemplo, fulano, coloca a mamadeira debaixo, sei lá, vamos colocar uma coisa completamente absurda. Fulano, guarda uma mamadeira na privada. Gente, isso aí é completamente absurdo. Então, assim, a gente tem que saber como está essa comunicação dessa criança. Saber também se outras pessoas conseguem compreender ele também. Porque se ele fala, os outros conseguem compreender o que ele está pedindo. Porque isso é muito importante também, porque a gente vai criando um meio na nossa casa, na nossa família, que a gente vai compreendendo esse mundo de linguagem, assim, esse mundo de comunicação, quer dizer, da nossa criança. Então a gente tem que ficar muito atento com isso, a gente tem que saber. Então não existe um reforçador mágico, gente, não existe magia na vida. Existe trabalho, existe esforço, existe estratégia, a gente tem que traçar uma estratégia para isso. Então, no caso lá da criança, você levantou, você fez a avaliação da sua criança para saber como é que é o repertório de comunicação dela. Você vai ter que identificar onde estão os déficits, né? Aonde estão, porque alguma coisa está acontecendo. Aonde estão esses déficits? E para esses déficits específicos, vão ser desenvolvidos programas específicos. Não é à toa que, assim, eu tenho mostrado para vocês uma série de programas com base na ciência AB, eu até lembrei que eu esqueci de 2 itens de colocar lá. Mas eu vou nos próximos, eu vou ajustar para ficar mais, a descrição ficar ainda melhor. Então, o que acontece? Eu tenho um programa lá de bater palma. Se sua criança já bate palma, não tem por que você fazer esse programa de bater palma. Você vai fazer o próximo programa. Mas, por exemplo, a sua criança, ela bate palma, mas ela bate palma por imitação. Você chegou para a criança e fala, faça isso. E a criança imitou. Aí você chega para a criança e fala, bata palmas. Palmas. E a criança nada. Ou seja, a criança imita. Ela imita bem. Mas a linguagem receptiva dela não tá legal. Ela não tá entendendo o que você tá pedindo. Aí você fala palma, sei lá, ela começa a pular, por exemplo. Então, a gente tem que ensinar para a criança que quando eu falo palmas, é para bater palmas. Então, aí a gente vai trabalhar especificamente, a gente vai fazer um programa para ensinar a nossa criança, quando fala bater palmas ou palmas, ela bater palma. E tem toda uma estrutura esse programa, como é que eu falei. Tem que ter lá a descrição, como tem que ser a atividade, tem que ter o número de tentativas, os objetivos a longo prazo, o objetivo a curto prazo, o esquema de reforçadores, os critérios, né, para passar de fase, né, enfim, os níveis de ajuda. Então a gente tem que trabalhar tudo isso. Alguma dúvida, alguma questão? Gente, eu quero almoçar, então mandem logo aí. Sabe se é aba intensivo, se o convênio a empresa cobre com processo judicial? Gente, essa parte de justiça eu não sei nada.
Eu tenho que entrar com ação contra o meu plano, eu não entrei. Por muitos motivos também, porque, enfim, meu plano de saúde é pelo governo, né? Eu sou servidora pública, meu marido é servidor público, e é tudo mais complicado, assim. E até agora a gente não entrou, então eu não entendo. Quem eu recomendo você procurar é o Autismo Legal. Ela é especializada nisso, tem um advogando pelo autismo. Ixi, tá travando. Mas, ó, tem vários canais maravilhosos de... cadê? Advogando pelo autismo. Vou colocar aqui alguma lista de canais dessa área de direito, que eles sempre estão trazendo coisas muito importantes, muito relevantes. Aqui, vou colocar mais um. Cadê? Tinha mais um aqui. Advogando. Essa daqui, ela é maravilhosa também. E tem um Autismo Legal também, que é maravilhoso. Então, a gente tem que ficar. Ele aqui, ó, ele entende muito bem, mas não obedece, imita bem. Então, tem que trabalhar a linguagem receptiva dele também, né, gente? No autismo, gente, por ser um transtorno extremamente complexo, né? Você trabalhar a parte da linguagem receptiva, o que a criança entendeu, o que a criança escuta e o que ela fala, a gente trabalha de forma separada, por incrível que pareça, né? Não necessariamente a criança tá ouvindo, pega a bola, eu pedindo comando, pega a bola. Ela vai pegar, assumiu as indicações. Oxe. Tava aqui, ó, gente, eu vou citar para vocês. É o Advogando pelo Autismo, advogando.pelo.autismo, ADV Caroline Borges e o Franklin Façanha.adv. Os três são ótimos e tem o Autismo Legal, que também é de altíssima qualidade a produção de conteúdo nessa área de direito. Na área de direito, ela realmente arrasa, são maravilhosos. Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês. Entrem no meu site, www.danielafreitas.com. Baixem o material, o site mudou agora, basta você fazer um único login que você sai baixando tudo, não precisa mais ficar cadastrando em cada coisa. O site tá lindo, tá uma fofura, meu esposo que arrumou, então tá uma gracinha o site. E dessa vez eu deleguei, eu falei, não vou mexer com o site, ele que arrumou todas as coisas, assim, ficou lindo. E então, espero vocês lá, deixem as dúvidas que ficarem, que estiver assistindo depois, né, aqui nos comentários, e a gente vai conversando. Gente, o site tem espaço para comentários, se ficar alguma dúvida em relação a alguma coisa, algum comentário, um elogio, um carinho, vocês podem deixar também no site, tá uma gracinha. Então, até mais, um ótimo dia para vocês e a gente se vê em breve. Tchauzinho!